Olá e seja muito bem-vindo. O general de Lula, o famoso G. Dias, prestou um depoimento um tanto quanto contraditório. Nele, o general mentiu. Disse que não sabia de nada. Desmentiu Saulo, diretor da ABIN, e tentou responsabilizar a PM do DF pelo ocorrido na Praça dos Três Poderes. O general ainda culpou os seus subordinados pelo que aconteceu no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E para fechar, a relatora tentou ajudar o general de Lula, perguntando se o general se sentia sabotado. Veja. Saí por causa da divulgação imprecisa e desconexa de vídeos gravados no interior do Palácio do Planalto durante a invasão do prédio em 8 de janeiro de 23. Naquele dia foram cometidas agressões impensáveis à democracia brasileira. Eu era ministro, chefe do GSI. Cabia a mim, funcionalmente e como cidadão brasileiro, preservar a sede do Poder Executivo do Estado brasileiro, o Palácio do Planalto. O consórcio de ações e inações das forças policiais da Polícia Militar do Distrito Federal que não foram eficazes no cumprimento das atividades sob sua responsabilidade previstas no Protocolo de Ações Integradas PAI, levou àqueles eventos. Erros e avaliação no acompanhamento da evolução da situação cometido por órgãos de assessoramento direta do Gabinete de Segurança Institucional, especificamente a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial e a Coordenadoria Geral de Análise de Risco. Também determinei, sendo conduzido a uma má avaliação dos fatos por ter recebido informações divergentes de pessoas que trabalhavam comigo. Essas informações divergentes me foram passadas por contato diretos meus com o senhor Saulo Cunha, a Coronel Cíntia, da Polícia Militar do Distrito Federal, e o general Penteado, meu secretário executivo. Essas informações divergentes me foram passadas na manhã do dia 8 de janeiro e culminaram com minha decisão e iniciativa em ir pessoalmente ver como estava a situação no Palácio do Planalto. É claro que seria radicalmente mais exigente e minucioso no detalhamento do planejamento do esquema de segurança, mesmo aquilo sendo responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Reafirmo, o plano Escudo do Planalto estava ativado e operante por determinação minha. Deixei o palácio por volta de 18 horas. O Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, que tem a ABIN como órgão central administrador, tinha como canal oficial utilizado para a transmissão de conhecimento de inteligência com os demais órgãos uma ferramenta chamada Correio SISBIN. Durante os primeiros dias do governo, de 2 a 8, não foi repassado nenhum relatório de inteligência por este meio. E eu, com apenas 5 dias na função, trocava mensagens esporádicas com o senhor Saulo, usava o aplicativo, o WhatsApp do meu telefone pessoal. Em minha avaliação, essa troca de mensagem por um aplicativo aberto e por celulares pessoais não corresponde à forma de comunicação correta e institucional para a transmissão de informações sensíveis sobre a segurança nacional de suas instituições e governantes. No dia 6, depois de uma reunião onde a Secretaria de Segurança Pública apresentou o Protocolo de Ações Integradas PAI e ativou a Célula Integrada de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal, os alertas de segurança do grupo da ABIN, até então compartilhados em um grupo de WhatsApp, cuja existência só tomei, repito, conhecimento após o dia 8, migraram para
para um novo grupo de WhatsApp. Como já foi informado, o GSI não foi convidado sobre a reunião do dia 6. Mesmo que tivesse presente, não seria o ministro do GSI que comporia esse grupo. Eu teria designado o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, General Feitosa, porque estaria na atribuição dele. Entre os dias 2 a 5, os alertas não apontavam para uma espiral de violência ou depredações que ocorreu. Ao contrário, diziam que o movimento se esvaziava. Presumo que o sistema integrado prosseguiu com seus alertas, difundido para a célula de inteligência montado pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Naquela primeira semana de governo, eu segui usando o meu aparelho celular pessoal e meu aplicativo pessoal de WhatsApp. Tinha convicção, se algo extraordinário acontecesse, receberia ligações ou visitas tendo em vista que eu estava em Brasília e o meu endereço era de conhecimento de todos os meus chefes subordinados. Recebi uma ligação do senhor Saulo Cunha. Ele relatou a possibilidade de intensificação das manifestações. Em seguida, troquei informações por telefone com a coronel Cíntia, da Polícia Militar. Ela me disse que estava tudo calmo. Por volta de 13h30, recebi uma nova ligação do senhor Saulo. Ele confirmou a intensificação das manifestações. Vi os manifestantes descendo do Ministério da Justiça para o Palácio do Planalto. Ao ultrapassarem a área de estacionamento oeste do Planalto, eles encontraram uma tropa pequena do Batalhão de Guarda Presidencial. Porém, logo furaram esse bloqueio na avenida na frente do Palácio, a resistência também da Polícia Militar. A partir de então, passaram a agir como se tivesse uma coordenação e atuaram como se soubessem como devia fazer para cercar o Palácio. Eu assisti a tudo do térreo do Palácio do Planalto. Claro que tive ímpetos de reagir, de confrontar. Contudo, readquirindo o autocontrole, controlei-me porque tinha que cumprir a minha missão. Não mandei ninguém adulterar nada. Eu sugeri, logicamente, que ele tirasse o nome. Se ele não tirasse... Mas, aliás, senadora, hoje eu falo que no lugar do meu nome devia ter GSI. Era mais palatável, porque era órgão, não era pessoal. Não podia colocar meu nome, não podia colocar pessoa física no lugar que não existia pessoa física. Eu estava vendo aqui no CISP-DF, lá representando o GSI, estava o senhor Jader Silva dos Santos, que aí o senhor faz referência, inclusive, à sindicância, que nós temos essa cópia da sindicância aqui na CPMI. O senhor Jader Silva dos Santos, ele é subchefe, portanto, ele é coordenador e avaliação de riscos do GSI. No nosso levantamento de dados, ele participa, na verdade, desse grupo, não é? Ou seja, ele integrava o CISP-DF, o CISP-DF, que é o que consta aqui no documento. E também, no nosso levantamento, ele recebeu ao menos 4 alertas de inteligência sobre as reais possibilidades de invasão e depredação de prédios públicos, né? Aí, ele recebe como integrante do CISP, no caso específico aqui, o Jader Silva dos Santos, que estava lá. O senhor também recebeu do Saulo os alertas, nós inclusive detectamos isso aqui, mas o senhor recebe basicamente a partir do dia 6. No CISP-DF, as informações elas estavam sendo compartilhadas a partir do dia 2. Ou seja, 4 dias antes, esse órgão já vinha, na verdade, recebendo essas manifestações, ou melhor, esses alertas. Eu pergunto ao senhor, além do Saulo, nesses envios de mensagens ao senhor, o Jader,
que era o responsável por essa avaliação de risco. Ele também enviou ao senhor esses alertas e lhe informou acerca desses dados, não é? e dessas informações, dessas manifestações, inclusive com cunho, possivelmente, que se materializou depois, não é? De violência, enfim, de invasão de prédios públicos? A Coordenação Geral de Análise de Risco, a Coordenação Geral de Segurança de Instalações, de Análise de Risco, a chefia é do Coronel Amorim. A chefia do Coronel Amorim. Certo. Da Segurança de Instalações, a chefia é do Coronel Garcia. E a Segurança de Planejamento e Doutrina, do Coronel Onofre. Então, são três coordenadorias. Essas 3 coordenadorias têm por missão acompanhar, logicamente, a manifestação. A reunião da Subsecretaria de Operações Integradas, chefiada pela Coronel Cíntia, a primeira reunião foi dia 10 do dia 6, sexta-feira. Aí criou-se o dia 6 às 10 horas. Dia 6 às 10 horas, quando foi criado a célula integrada de inteligência. Desculpe me alongar, senadora, mas nesses 5 dias iniciais, os senhores e senhoras não sabem, do dia 2 ao dia 6, o presidente da República, ele deu ordem de que ele queria, no Palácio do Planalto, a fotografia de 2010, nos ministérios. 2010, o GSI era no 2º andar. Onde estava o GSI no governo passado? No 4º andar. Então, o 4º andar, na realidade, é a cabeça do Planalto. Lá tem a Casa Civil e tem a Secretaria de Relações Institucionais. Quer dizer, quem ocupou o meu lugar lá? A Secretaria de Relações Institucionais. Eu desci para a sala do secretário executivo no 2º andar. Nessa primeira semana, sem computador, sem telefone, sem comunicação. Então, nós estávamos nessa primeira semana numa mudança física. É para entender o contexto, logicamente. Ministro chegando, a estrutura do GSI, senadora, não era a estrutura do GSI de quando eu saí em 2010. O Saulo lhe enviou mensagens a partir do dia 6, que é um nível mais grave, que ele passa a lhe mostrar a gravidade e a criticidade do que seria essa manifestação. O Jader, que estava no CISP, designado pelo GSI, ele também lhe informava, ele também lhe passava esses dados? Não, senhora, não sabia. Pronto. Aliás, eu fiquei sabendo, senadora, que o Jader fazia isso quando da sindicância do Saulo. Porque, na verdade, general, as suas colocações, somadas, inclusive, aos dados da denúncia da Procuradoria-Geral da República, com as prisões que nós tivemos dos militares e com o detalhamento, na verdade, desses dados, para mim não foi só falha, foi uma omissão e uma omissão dolosa. Isso de forma muito clara, e a gente, na verdade, vai estar aprofundando para consignar isso em nosso relatório final. Eu vou juntar aqui 3 perguntas, general, sobre a conversa do Saulo. Veja, aí eu queria que o senhor pegasse aqui para o senhor me responder de uma vez só. Na conversa do Saulo com o Sinja, que é esse assessor especial dele, ele diz às 13 horas e 42 minutos do dia anterior, do dia 7. Ele diz o seguinte: já há um temor que as forças do GDF farão corpo mole em função da volta da turma do Bozo. Esse é um termo que ele fala. Só do Bozo. Bozo. Só no dia seguinte, no dia 8, às 13h45, ou seja, só no dia da manifestação, às 13 horas e 45 minutos, ele passa uma mensagem para o senhor e diz o seguinte: há o sentimento entre os manifestantes de que as forças de segurança do DF e o Exército Brasileiro não irão confrontá-lo.
Ele já sabia no dia anterior, conversou com o assessor, só no dia seguinte ele diz e continua. Em todo o acampamento circulam conversas e mensagens de aplicativo afirmando que PM e Forças Armadas os estariam apoiando. Eu queria que o senhor me colocasse aqui de uma forma muito clara. Como se deu essa conversa de posse de todas essas informações com o seu secretário executivo? Eu pedi para ele, nessa primeira ligação, o telefone da Cíntia, que eu perdi no meu telefone. Liguei para a Cíntia me disse que estava tudo normal. Do governo Fernando Henrique, eu assumi o Departamento de Segurança. Para o governo do presidente Lula, eu não mudei ninguém da Secretaria, era Departamento de Segurança, não mudei ninguém. Quando eu passei para o Amaro no governo Dilma, o Amaro não mudou ninguém. Quando o Amaro passou para o governo do Temer, não mudou ninguém. Quando o Temer passou para o Bolsonaro, não mudou ninguém. Quando eu assumi, na primeira semana, na realidade, foram mudadas 9 pessoas, que foi toda a área de comunicação do ministro passado, a área de assessoria parlamentar do ministro passado, chefe de gabinete do ministro passado. Então, eu mudei cerca de 9 pessoas. E era a primeira semana. Na primeira semana, senadora, nós estávamos em processo de mudança física também. Depois do dia 8, é que eu comecei, na realidade, uma troca mais efetiva. Do dia 8 ao dia 19 de abril, eu mudei cerca de 250 pessoas. Agora, veja o seguinte, de onde que eu mudei, senadora? Eu mudei da Secretaria de Segurança e Coordenação. E no dia 8 de janeiro, aonde o senhor estava como ministro do GSI, a sua secretaria executiva, ou seja, o número 2 do GSI era o general Penteado, colocado pelo general Heleno. Chefe de gabinete era colocado pelo general Heleno, ainda era do general Heleno. Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial vinha e era colocado pelo general Heleno. Coordenação de Avaliação de Riscos veio do governo anterior pelo general Heleno. Departamento de Segurança e Coordenação Presidencial veio do governo anterior pelo general Heleno. Diretor adjunto de Segurança veio do general Heleno. CG de Operações de Segurança Presidencial veio do general Heleno. Coordenação adjunto de Avaliação de Riscos veio do general Heleno. Assistente militar veio do general Heleno. CG de Operações de Segurança de Instalações. Coordenador adjunto, encarregado de segurança, coordenação geral de logística, batalhão de guarda presidencial, batalhão de polícia de exército de Brasília, regimento de cavalaria de guardas, todos esses aqui vieram do governo anterior. A minha pergunta para o senhor, general, e o senhor tem a oportunidade hoje aqui nesta comissão de falar para o Brasil, de falar para todos, de fato, que estão nos acompanhando, diante de todo o relato que nós acompanhamos hoje aqui nesta oitiva. A minha pergunta para o senhor é muito clara. O senhor foi sabotado. Eu quero acreditar piamente que nós somos organização de Estado e não de governo. Eu quero acreditar nisso. Eu herdei uma estrutura. Na primeira semana não deu para mudar nada, obviamente, pelo que eu já disse aqui. Mas, senadora, eu quero acreditar que isso não seja verdade. As Forças Armadas, nós temos que acreditar que as Forças Armadas são organizações de Estado, não de governo. Se houve algum erro, esse erro tem que ser apurado e a pessoa tem que ser punida. Se existem pessoas que macularam a imagem, ela tem que ser apurada. O senhor deveria ter sido um dos primeiros a ser ouvido nessa CPMI. Teve tanta delonga que nós já desvendamos todas as suas condutas. Ou melhor, a falta de condutas que o senhor teve. O senhor chegou aqui, em longas explanações, o senhor já caiu em diversas contradições. Contradições são mais de uma versão. O senhor falou aqui por diversas oportunidades que acionou o Plano Escudo. Só que no inquérito policial militar do Exército Brasileiro, há diversas menções
de que o senhor não acionou o Plano Escudo. O senhor participou do gabinete de transição antes de tomar posse como ministro do GSI. O senhor já trabalhou no GSI. Então, não há desculpa plausível que o senhor não tinha conhecimento ou tempo para formar uma equipe. Um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele é um governo extremamente desorganizado. Que tem um ministro que assume uma pasta, que chama o governo que saiu de inimigos e não troca ninguém que está lá, tem algum tipo de problema, ou de cognição, ou um problema de caráter mesmo. Ou aguardando que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou talvez até esperando que esse tipo de mal viesse a acontecer. O general G. Dias era o chefe do GSI, mas não sabia de nada do que estava acontecendo em sua volta. Parece Lula, nos casos do Petrolão e Mensalão.